Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski e na nossa aula de hoje eu quero te provar como aprender a se defender é infinitamente mais fácil do que aprender a dirigir. E como é que funciona isso? Bem, eu não sei se você já dirige, se você pilota ou se você, enfim, conduz algum veículo, algum automotor ou até mesmo não faz diferença, mas aprender a se defender é tão fácil quanto isso. As pessoas às vezes têm essa dúvida, elas têm esse receio, principalmente quando elas começam a treinar. Elas falam, Flávio, mas esse movimento é difícil, eu nunca vou conseguir, eu vou ter que treinar durante sei lá quantos anos, e o fato é que isso não é verdade, certo? E eu sempre dou o exemplo, né, da direção, né, eu sempre, não, essa questão de dirigir um carro, por exemplo, isso se aplica a outros veículos também, mas por o carro ser mais comum, né, e eu pergunto, né, para o aluno, você dirige? Normalmente ele diz que sim, né, normalmente os meus alunos já dirigem ou já dirigiram, enfim, de qualquer forma, ou sabem dirigir e já dirigiram em algum momento, e eles falam sim, né, eu falo, você tem alguma dificuldade nisso? Eles respondem não, né? E eu falo, você sabia que o ser humano, ele é anatomicamente incapaz de dirigir? Né? Ele não foi modelado para dirigir um carro, né? É uma coisa totalmente antinatural, anti-anatômica para o ser humano. Né? A pessoa meio que olha com a cara de espanto e fala, como assim? Isso não faz sentido. Eu dirijo. Eu conheço várias outras pessoas que dirigem. Então como é que esse negócio pode ser tão antinatural assim quanto você está dizendo? E é aí que eu entro com a explicação. Que quando você vai dirigir, pensa só, né? Não sei se, como eu disse, não sei se você dirige ou não, mas da próxima vez que você for dirigir, pilotar ou, enfim, né, manusear qualquer meio de transporte, qualquer veículo, automotor ou não, preste atenção nos seguintes detalhes. Quando você está dirigindo, você precisa, falando somente do carro, fora de outros veículos, certo? Quando você está dirigindo, você precisa ficar com as duas mãos no volante. Sendo que, se o seu carro for, por exemplo, de direção manual, você precisa utilizar uma dessas mãos para fazer a troca de marcha. Lembrando que, né, o nosso código de trânsito diz que a gente deve ficar com as duas mãos no volante. Você tem que trabalhar com 3 pedais de forma simultânea, quando na verdade você só tem 2 pés, então isso já dificulta ainda esse trabalho. Indo um pouquinho mais além, você ainda precisa cuidar de 3 espelhos retrovisores, então você precisa saber o que está nas suas costas, você não tem uma visão, né, mais lateralizada, você tem um pouquinho da visão panorâmica, mas ainda assim você não consegue enxergar para trás, logo você precisa desses 3 espelhos para te auxiliar, e não é um espelho de um lado, um espelho de outro e mais um, né, no meio. Você precisa tomar conta desses 3 espelhos, enquanto ao mesmo tempo você tem que olhar para frente para que você possa, né, observar o carro à frente, ou talvez uma pessoa, um ciclista, e ao mesmo tempo, enquanto você olha para os carros de trás, para os carros que estão passando na sua lateral, enquanto ao mesmo tempo você tem que cuidar das sinalizações de trânsito, placas, semáforos, talvez um animal que passou correndo na rua ou alguma coisa do tipo, ou um pedestre simplesmente que saiu correndo no meio da rua, e enquanto isso ainda você está possivelmente conversando com a pessoa que está do seu lado, ou que está na parte de trás do carro, que está no banco de trás, ou está ouvindo rádio, ou muitas vezes, embora não seja o ideal, mas se ela está mandando mensagem pelo celular, vendo status, mulherada gosta de se maquiar dentro do carro também. Olha só a quantidade de coisas que você faz de forma simultânea, certo? E ainda assim você está dirigindo, e às vezes coloca em situações um pouco mais agressivas, como talvez uma fechada, uma freada brusca, alguma coisa que te surpreendeu naquele momento, você tem que reagir de acordo, e você consegue, claro, às vezes não, às vezes sim, enfim, dependendo da gravidade da situação, mas na grande maioria das vezes é completamente possível reagir a elas de forma instintiva. E por que que isso acontece? É quando eu pergunto para o aluno, e por que que você consegue? E normalmente a resposta dele é porque eu dirijo todo dia. Exato, você dirige todo dia. Tudo aquilo que você repete, né? Denzel Washington disse isso uma vez em uma entrevista, eu achei tipo fenomenal nessa comparação, que ele disse que tudo aquilo que você pratica, você fica bom.
fazer merda se inclui nisso. Foi exatamente essas palavras. E faz todo sentido, porque tudo aquilo que você repete, né, é uma forma, querendo ou não, é uma forma de treinamento. Então você vai repetindo, você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e isso se torna um hábito. Isso é um treinamento. Treinamento é nada mais do que um hábito que você fica executando várias vezes. A única ressalva do treinamento é que no treinamento é um hábito que você busca melhorar em algum aspecto. Mas, de uma forma geral, ainda é um treinamento. Então, assim, mesmo que você diga, ah, Flávio, mas eu moro relativamente perto do meu trabalho e eu só dirijo, sei lá, tipo 10 minutos por dia, ainda são 10 minutos todos os dias. Que você demore 10 para ir, 10 para voltar, são 20 minutos todo dia. Se você aplicasse esse mesmo tempo, talvez até menos ou até mais, dependendo das suas condições, no seu treinamento para sua defesa, você também conseguiria fazer isso de forma ultramente natural. Então é aquilo que eu digo sobre a distância entre o que é fácil e o que é difícil é somente a quantidade de vezes que você repete nesse meio. Se você repete pouco, você vai desenvolver pouco. Se você repete muito, você vai desenvolver muito. É causa e efeito. Então, se você quer melhorar a sua defesa pessoal, se você quer melhorar a sua segurança, basta você praticá-la todos os dias. Não precisa parar 1 hora, 2 horas, meia hora do seu dia. Faça todo dia um pouquinho. É aquela velha história, clichê, mas é verdade. Melhore 1% todos os dias e em 1 ano você terá melhorado 365%. Então, da próxima vez que você pensar, né, isso não vale só para defesa pessoal, tá? Isso vale para sua vida, por exemplo. Da próxima vez que você pensar em algo tipo, porra, isso é muito difícil, não dá para ser feito, pensa na direção, na quantidade de coisas simultâneas que você tem que fazer enquanto dirige, né? E você consegue fazer isso sem problemas. Tudo por conta da repetição, tudo por conta do treinamento. Então, o combate é exatamente igual. Basta você repetir, treinar e executar e você não vai ter problemas nenhum. Perfeito? Então, um forte abraço, eu te vejo amanhã. Mabuhay!